Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é teu nome, Jesus. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Aleluia. 1 Coríntios, versículo 12, capítulo 12, versículo 12. Amém? Quando nos fala assim, a unidade na diversidade. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela fala, né? Sobre os dons e as operações do Espírito. Aleluia, porque uns foi chamado, né, para apóstolos, outros para, aleluias, para doutores, aleluias, outros para curarem, e assim vai. Mas a palavra do Senhor vai nos falar, né, que o mesmo Espírito, ele habita em todos, aleluia. De uma maneira diferente, mas é o mesmo que está operando. Aleluia. Nesta noite, eu quero ministrar sobre a igreja. Aleluias. No livro de Ezequiel, capítulo 37, o qual nos faz lembrar, aleluia, aqui nós estamos falando de um corpo, de um organismo, porque quando os órgãos estão ali atuando, o corpo está em movimento. Aleluia, está funcionando. Aleluia, mas Deus, Ele quer chamar a nossa atenção. Aleluia, quando algo para dentro de nós, quando algo para dentro da obra do Senhor. Aleluia, não apenas ser um corpo, mas está em funcionamento. Aleluia, a palavra do Senhor fala em Ezequiel, qual é muito conhecida, que fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E poreis nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Quando nós lemos esta palavra, em poucos segundos, poucos minutos, nós vemos Deus dando ordem para um lugar que estava aparentemente tranquilo, porque era um vale,
de ossos secos. Era um cemitério. Em um lugar onde parece que a tranquilidade ela está ali, é dentro de um cemitério. Mas Deus, ele vai dar ordem para aquele profeta, para ele profetizar dentro daquele vale, porque está cheio de ossos, mas ossos secos. E aquele profeta vai começar a profetizar, mas nós não sabemos o quanto tempo ele vai levar para ele ver aqueles ossos obedecer à voz dele. E ele vai estar dizendo, não no nome dele, mas vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. O Senhor está dizendo que vai juntar osso com osso, que ele vai estender nervos, que ele vai cobrir com pele, e que ele vai colocar o Espírito e vocês vão voltar a viver. E nós não sabemos quanto tempo aquele profeta está olhando para aquele cemitério e está dizendo: ossos secos, ressuscita, volta, junta um com o outro, volte a viver, reviva, porque essa é a ordem que ele está recebendo. Mas a palavra vai nos falar que quando ele dá uma ordem, ele vai dando a ordem, e quando essa ordem ela é ouvida, ele vai ouvir um grande barulho dentro daquele lugar que parecia tranquilo. No momento, no primeiro instante, vai trazer um alvoroço aos ouvidos do profeta. Aleluia, porque ali talvez os ossos, tinha um lá na frente, outro lá atrás, e até se ajuntar cada osso com osso, eles iam ouvindo, ali o profeta ia ouvindo o barulho de um osso percorrendo outros para achar, aleluia, o seu restante. Imagine os ossos se movimentando e aquele barulho estralando no ouvido do profeta, e ele dizendo: meu Deus, o que está acontecendo aqui? O Senhor falou que era para mim profetizar, para que esses ossos voltassem à vida. E parecia que estava tudo bem, que esses ossos estavam no lugar certo, não estava incomodando ninguém, só estavam aí os ossos. Mas agora cada osso está procurando a sua parte. E eu estou ouvindo um grande ruído. Aleluia. E ele continua profetizando, porque ele não pode parar de profetizar, porque o barulho está sendo maior do que talvez o que ele está profetizando. Porque falar, enquanto ele está ouvindo o ruído, ele ainda continua profetizando. Aleluia. E ali vai haver um grande reboliço. Mas ele olha e cada osso encontrou a sua parte. Está ali os ossos todos montados, mas agora ainda falta algumas etapas. E a primeira etapa foi de muito barulho, mas ele continuou profetizando, ele não parou. Aleluia, ele não deixou o espírito profético sair dele, por causa do reboliço, por causa daquele barulho. E agora ele vai ver a segunda etapa, o qual nos fala que quando cada osso chegou ao seu osso, ele vai ver os nervos crescendo, aleluia, se estendendo sobre eles, crescendo, aparecendo. E depois ele vai ver que os nervos estão em todo o seu lugar. Aleluia, mas falta coisas ainda para acontecer. Aleluia, ele vai começar a olhar os nervos, ligando aqueles ossos. Aleluia, conectando um ao outro, porque não adianta estar próximo, mas não estar conectado. E é o que ele vai ver acontecer. Aqueles nervos vão interligar um ao outro, para que possa haver movimento,
Não adianta o osso estar próximo ao outro e saber, aleluia, que ele faz parte do outro, que ele junto com o outro se forma algo, aleluia, que tenha força, algo que tenha movimento, mas não adianta apenas estar perto, tem que estar interligado, e tem que ter algo para estar fazendo esta ligação. E nós sabemos ali que os nervos cresceram, se estenderam, e agora eles estão interligados, mas mesmo com o movimento ainda falta algo, o qual ele vai olhar e ele vai ver a pele, a carne crescendo agora por cima daqueles nervos e se estendendo por cima dos nervos. E quando ele vê aquela carne cobrindo aqueles ossos, aqueles nervos, tendo movimento, mas ainda não é o suficiente. Ainda não existe vida. Aleluia. Porque a palavra vai dizer, não sou eu que estou dizendo. Ele fala assim, que se estendeu a pele por cima, mas não havia neles espírito. Aleluia. E ali ele vai, aleluia, dizer novamente, ele vai ouvir a voz de Deus dizendo: filho do homem, profetiza. Fala, aleluia, as minhas palavras, fala no meu nome, profetiza, continua dando ordem no meu nome, na autoridade que há no meu nome, profetiza sobre esse vale. Deus está dizendo para ele: não desista. Teve um grande reboliço, teve uma grande evolução, mas ainda não acabou. Não desiste nesse processo, mas agora usa autoridade novamente, porque é Deus que está dizendo para você profetizar. Ele está dizendo: eu te autorizo a profetizar. Aleluia. E assim ele vai dizer: vento, vem dos quatro cantos, Espírito, sopra sobre estes ossos, sopra sobre esses mortos, para que eles vivam novamente. Aleluia. E quando ele obedece àquela ordem, ele faz o que Deus está ordenando. Então vai dizer que o Espírito entrou neles, e eles viveram, eles reviveram, né? E se puseram em pé. Aí ele viu o resultado, um exército grande em extremo. Aleluia. Deus, depois dele ver aquele exército, ele vai receber o que quer dizer, o significado de tudo aquilo. E Deus vai dizer a ele que aqueles ossos era toda a casa de Israel. Aleluia. Quero ser breve nesta noite. Eu quero falar apenas aquilo que o Espírito Santo me direcionou nesta tarde. Aleluia. Não adianta toda a ceia nós ficarmos te lembrando da cruz, mas você não viveu o resultado dela. Não adianta toda a ceia nós dissermos: você tem que pedir perdão. Se você ofendeu o teu irmão, peça perdão para ele. E isso acontecer apenas nos dias de ceia. Aleluia. Mas o que eu quero dizer para você não é um discurso qual você já está acostumado a ouvir. Aleluia. Eu só quero apenas ser uma voz profética nesta noite, para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Eu quero que o Espírito Santo, ele venha te convencer, aleluia, dos seus pecados, dos seus maus atos, porque eu não tenho este poder. Aleluia. Você não tem o poder de me convencer das minhas falhas, dos meus erros, mas o Espírito Santo, ele tem este poder. É ele que convence o homem do pecado. O que eu quero dizer para você é que quando Deus, ele levanta a nossa vida para profetizar,
Aleluia. E quando você começa a clamar, quando a sua visão é aberta e você vê o que está seco, o que está morto, o que está parado, aí Deus, Ele te dá autoridade, Ele te libera, aleluia, uma ordem dizendo: é hora de você profetizar. Você está vendo essa tranquilidade? Mas está no governo, está abaixo de um governo de morte. Aleluia. E Deus, Ele vai, a palavra dEle, o evangelho dEle, não é para trazer tranquilidade para a minha vida e para a tua, mas é para trazer paz. E paz é diferente de tranquilidade. Aleluia. Porque quando ele olha para um cemitério, aparentemente ele pensa: está tudo tranquilo, está em paz. Mas Deus vai dizer não. Começa a profetizar. E ele não imaginava, aleluia, que ele ouvia um tamanho barulho dentro daquele lugar. O que eu quero dizer para você nesta noite, que quando você começar a ser voz profética dentro da tua casa, não vai haver tranquilidade, mas vai haver um grande reboliço. Aleluia, vai haver um grande, aleluia, alvoroço. Você vai ouvir um grande ruído dentro da tua casa. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, nós não vamos ficar tranquilos. Aleluia. Porque quando o Espírito Santo, ele fala comigo, aquela tranquilidade que eu vivia não vai existir mais. Porque ele vai começar a abrir os meus olhos para ver aquilo que está seco em mim, para ver aquilo que está morto dentro de mim. Aleluia, para ver aquilo que está perto, mas não está interligado a nada, não está conectado com nada, não está se movimentando. Aleluia, se estiver movimentando, mas ainda falta coisas para ser feita, falta vida aleluia, em algumas áreas. O que eu quero que você analise nesta noite, aleluia, e é o que o Espírito Santo de Deus tem falado nessa semana. O Senhor, ele trata a sua igreja, aleluia, como a noiva. Aleluia, ele vê um relacionamento sério. O que Deus quer comigo e com você não é um namoro, mas é um relacionamento sério, que tem aliança, que tem fidelidade. Aleluia. E se nós olharmos a nossa vida espiritual, e é o que o Espírito Santo me convidou a fazer nessa semana, e ele fala para eu te convidar nessa noite. Você que é casado, comece a analisar como é a sua, aleluia, o seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Imagine que a sua vida espiritual estivesse da mesma forma. Será que estaria bom? Aleluia. Porque às vezes está bom para um, mas não está bom para os outros. Aleluia. Às vezes o relacionamento com o esposo está bom, mas quando se vê o relacionamento com os filhos, se perdeu o controle. Às vezes os filhos estão na bênção, mas o casamento está indo a ruínas. E o que o Espírito Santo quer que esta igreja ouça é que você venha entender, aleluia, o que significa aliança de Deus com a igreja. Aleluia. E eu quero ser muito sincera nesta noite. Eu não quero te emocionar, mas eu quero que o Espírito Santo venha te convencer. Aleluia. Porque tem vezes, você que é casado, tem momento que dá vontade de você dormir fora de casa. Porque no meio do relacionamento tem altos e baixos, tem confronto, tem dificuldades. Aleluia, porque é relacionamento. Mas um momento que dá vontade às vezes de você
Mãe fala muito essa frase. Dá vontade de sumir, dá vontade de desaparecer. Tem momentos da sua vida que você passa, não só no seu casamento, mas com os filhos, com os parentes. E mãe tem essa mania de falar que se eu pudesse eu sumia. Às vezes a gente fala isso, mas você não sai por quê? Porque é uma família. Às vezes no teu casamento, como eu disse, dá vontade de você sumir da sua casa, ficar longe, mas você vai lembrar da aliança que você fez. Aleluia. Sabe por quê? Relacionamento não protege a aliança, mas a aliança, ela protege o relacionamento. Quando você lembra o que você decidiu, ninguém te pressionou. Quando você lembra a sua decisão em se relacionar com alguém e honrar aquele relacionamento e ter um relacionamento sério, firme, você lembra que vontade de sair de casa. Você pode até sair bravo, brava, mas você vai voltar horas depois para a mesma casa, para a mesma família. Em momentos que você tem vontade de largar talvez os seus filhos, porque eles não te ouvem, você pode até sair bravo, batendo a porta, mas você vai acabar voltando dizendo: tá dando trabalho, mas são os meus filhos, eu não tenho como mudar isso. Ou eu assumo, aleluia, a minha posição, aleluia, não tem como. Outro pode até fazer algo que era para você fazer, mas ter a responsabilidade que você tem, outra pessoa não tem. Ela pode até tentar assumir alguns papéis seus, mas, aleluia, a responsabilidade é minha, é sua. Aleluia. E o Senhor, Ele quer lembrar a igreja que Ele não nos trata como uma namorada que hoje está junto, amanhã não está mais, está na mão de alguém, mas Ele está tratando a igreja como a noiva dEle. E eu vou falar de família nesta noite, porque é isso que nós somos para Deus. Não adianta estarmos vivendo, e eu vou usar de exemplo o matrimônio, sim, porque não adianta você olhar para um casamento e falar: tá tudo tranquilo. Às vezes nós olhamos de fora e falamos: parece que está tudo tranquilo, a casa está limpa, está tudo no lugar, está tudo organizado, está tudo tranquilo. Está um osso do lado do outro, mas não tem mais ligação nenhuma, não tem cobertura nenhuma. E o que Deus está falando, não basta estar, mas tem que ser um corpo. Não basta estar do lado, mas tem que estar ligado. Aleluia, tem que se movimentar junto, tem que viver, não é sobreviver, mas tem que viver. Quando, aleluia, nós formamos uma família, nos primeiros instantes, se um ofende o outro no começo do relacionamento, o que acontece? Passa alguns segundos, um pede perdão para o outro, porque está no começo. É tudo no começo, é tudo novo. Aleluia. Enquanto você tem interesse em algo, você vai, você conversa, você tenta fazer que as coisas dê certo, você tenta falar o que está errado, você tenta mostrar, aleluia, a sua visão daquele relacionamento.
Você começa a dizer para outra pessoa: eu não gosto disso, você fez isso, você me ofendeu. Eu não quero que você faça isso mais, porque isso me machuca. Eu não quero que você se vista dessa forma, não quero que você fale essas palavras, porque ainda tem interesse. Aleluia. E quando tem interesse, tem diálogo. Aleluia. Mas quando um casamento, ele passa por muitos anos e ele está sendo desgastado, você vai ver algo mudando. As pessoas não se falam mais, não reclamam mais. Ninguém senta para dialogar sobre o relacionamento. Falam sobre, aleluia, o Espírito Santo está dizendo. A gente fala sobre tudo. Fala sobre os filhos, fala sobre trabalho, fala sobre tudo, menos sobre o casamento. Porque já não tem mais interesse, não acredita na transformação, não se acredita mais na restauração. Mas a palavra do Senhor vai nos falar, aleluia, em Apocalipse, eu nem vou abrir, que a palavra de Deus vai vir para uma igreja e vai falar assim: eu tenho visto as suas forças, né? Mesmo tendo pouca força, que ela está trabalhando, mas vai continuar a palavra dizendo: olha onde você caiu, volte ao primeiro amor, volte às primeiras obras. Mas como assim, pastora? A palavra fala que viu a igreja que mesmo com pouca força estava fazendo a obra, estava trabalhando. Mas depois a palavra vai continuar dizendo: olha onde foi que você caiu e perdeu o primeiro amor. Volta onde você errou, onde você caiu. O que Deus está dizendo para essa igreja, que tem gente até que está trabalhando, aleluia, pela família, pela casa, pelo casamento. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você como igreja, a gente até trabalha, mas o que Deus quer que você faça é voltar ao primeiro amor, é fazer as mesmas coisas como se fosse na primeira vez. Aleluia. É tratar o seu relacionamento com Deus como se fosse a primeira vez que você sentiu a presença do Senhor. Quando o Espírito Santo te convenceu que você era um pecador e que você precisava de mudança, que você precisava de um Salvador. Quando você entendeu o que foi o sacrifício na cruz, o que Deus fez, aleluia, pela tua vida, através do Filho dele. Aleluia. O que Deus quer que você faça não é falar e faço todo dia a mesma coisa. Mas Deus, Ele quer ver intensidade, Ele quer ver interesse, Ele quer ver aquele amor que você fez a primeira vez. Não adianta ficar fazendo, trabalhando com pouca força, mas tem que voltar ao primeiro amor. Aleluia. O primeiro livro qual nós lemos fala que pergunta como se fosse o corpo: e se eu fosse mão? E se eu fosse isso? Se eu fosse aquilo? E é isso que acontece no Evangelho. A gente fica olhando para o lado e querendo ser o que a gente não é, e se preocupando com a vida do outro. Aleluia. E Deus, Ele não nos chamou, aleluia, para sermos prósperos no Evangelho.
A promessa de Deus não é te dar casa e nem carro. Isso vem, aleluia, através do teu esforço, da tua fé. Deus, Ele é bom. Ele quer que você viva o melhor nessa terra. Mas a promessa dele ainda continua sendo salvação. E tem pessoas se desviando por causa de carro, por causa de mulher, por causa de homem, por causa de tanta coisa, por causa do irmão. E Deus está falando para mim e para você que o Evangelho, ele não vai me levar aonde eu quero. Ele vai me levar aonde eu preciso ser levada. Porque é para isso que Jesus, ele morreu por mim. O Evangelho não vai te dar tranquilidade. Ele vai te dar paz quando você fizer, aleluia, o que Deus manda você fazer. E estar em lugares que por você não estaria. Mas porque o Espírito de Deus diz, você precisa estar lá. Você precisa entrar naquele lugar. Você precisa ser a diferença. E quando você cumpre a ordem de Deus, você vai ter paz para dormir. É quando você prega para a tua família. E sabe que se amanhã você faltar, os teus filhos vão continuar, aleluia, o legado que você deixou, sendo profeta, sendo servos do Senhor, falando e fazendo, e estando em lugares o qual Deus quer que eles estejam. Aleluia. Não adianta eu pregar o Evangelho para o filho dos outros e para os meus eu não pregar. Não adianta eu ser boa para outras pessoas e para minha família eu não ser. Não adianta eu dar conselhos para o casamento de alguém se o meu não estiver bem. O que Deus está nos ensinando? Relacionamento, aliança. Não adianta você fazer um banquete para uma visita se os seus filhos, se a sua esposa não come da mesma comida que você está oferecendo para outras pessoas. Deus, Ele quer que primeiro você traga o melhor para dentro da tua casa. Deus, Ele quer que você participe desse grande banquete, o qual Ele preparou para a minha vida e Ele preparou para a tua. Não adianta eu ver uma nação sendo salva e os meus filhos, aleluia, não ser salvo. Aleluia. Não adianta eu ganhar o mundo e perder a minha alma, perder a minha salvação. Aleluia, que você venha lembrar de ser uma voz profética dentro da tua casa. Se preocupe com a tua casa, igreja. Se preocupe com a tua vida ministerial, espiritual, familiar e matrimonial. Se preocupe com a sua vida, com a sua como que fala quando você está conectado, com a sua conexão, como ela está com Deus. E eu quero encerrar aqui. Eu ouvi um pastor dizendo assim que teve um momento da igreja dele, que teve um certo dia que alguns obreiros disseram: pastor, nós não vamos poder estar no culto. E ele ficou chateado. E logo após o telefone tocou e os músicos começaram a ligar para ele, pastor, e disse: eu também não vou poder estar no culto. E ele falou: mas por quê? Ah, porque a minha esposa, ela quer estar em uma festa, o outro queria estar no casamento, o outro queria estar em outro lugar, e ali faltou muitas pessoas o qual fazia a obra. E diz que ele fez o culto tão bravo, tão chateado, e ele voltou embora tão bravo, tão decepcionado, que ele tentava dormir, ele não conseguia. E ele levantou para orar e disse: Deus, tira essa raiva de dentro de mim, porque eu quero dormir. E quando ele começou a orar e ficou bravo, e Deus disse assim para ele: você está bravo, você está nervoso, está chateado,
Porque alguns irmãos faltaram no culto hoje, mas faz muitos cultos que eu não vou, e você não se importou, você não ficou chateado, você não ficou bravo. E aquele homem, ele caiu em si. E é assim na nossa vida. Nós temos que entender, aleluia, que o mais precioso é a nossa conexão com Ele. Não é somente essa conexão, aleluia, tem que ser essa. Aleluia, se você estiver conectado, aleluia, você também vai se conectar àquele que está do teu lado. Aleluia, você vai conseguir fazer missão dentro da tua casa, dentro da tua igreja, dentro da obra do Senhor. Aleluia, que você venha aplaudir o Senhor e venha guardar essa palavra no teu coração.